Beleza, estamos gravando. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pra gente... Aí. Estão vendo, né? Sim. Beleza, vamos lá. Então, vamos começar, porque senão a gente não termina. Nós vamos falar hoje, então, vocês lembram que a gente falou segunda passada, um pouquinho da introdução, e existiam 4 pilares que eram inegociáveis para a transformação digital, né? Quem que lembra quais são os 4? Vamos ver. Centralidade no cliente, estruturação de equipe, motivação por propósito do time e cultura da experimentação. Caraca, Lúcio, brincadeira, hein? Na ordem certa ainda. O cara me fala na ordem. Ó, eu não mandei a resposta para ele não, viu? Pode. Não, está anotado aqui. Sou das antigas, anota. Então Customer Centric, centralidade no cliente, né? O segundo é equipes multifuncionais e autônomas, né? As tais das squads, que eu estava falando de squad e meu filho me corrigiu e ele está certo, é squad. A squad autônoma. Terceiro, a motivação por propósito da equipe. E o quarto, a cultura da experimentação. Legal. Então, a gente vai falar hoje dos 4 itens um pouquinho mais em detalhe, né? Então, relembrando, o primeiro era esse aqui, slide de segunda-feira passada, a centralidade no cliente, o famoso Customer Centric, né? Então, vou começar aqui com um exemplo, né, que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava numa empresa, numa agência de publicidade, né? Eu era o diretor de TI da agência e de repente cai um chamado para gente no nosso service desk com o seguinte título: os Bacon Bits estão em perigo. Caiu um chamado desse para gente. A gente não entendeu nada, né? Lá a gente usava essa plataforma aqui, que era a plataforma que é, né, a plataforma de service desk deles. Então cai esse ticket para gente aqui, ó. Então cai lá. A Amy Mary, né? Ela falou: tem um problema muito frustrante. Olá, TI querido. Primeiro isso eu queria ressaltar. Tudo bem? Tem um problema muito frustrante com uma das máquinas aqui do nosso andar. Acho que esse tipo de máquina não é sua responsabilidade, porém, vocês sempre fazem tudo funcionar. Então, estou pedindo a ajuda de vocês e de vocês e a sua mágica. Não tem outra escolha. Os Bacon Bits estão presos. Help. Caraca, a gente olhou isso e falou assim: o que será? Tá vendo? Tem um arquivo anexo aqui, né? Aí a gente abriu o arquivo anexo. Então, era isso que estava acontecendo. Os Bacon Bits estão em perigo. Ela colocou o cartão lá para comprar um Bacon Bits e a hora que ela digitou lá o número, não caiu Bacon Bits, né? Para ela consumir. E ela o que fez? Abriu um chamado para TI, né? Não tivemos dúvida, né? A hora que caiu isso, meu líder de Service Desk me chamou e falou assim: pô, o que a gente faz com o chamado? Fecha? Eu falei: não, resolve, né? Resolve o problema. O cliente está no centro. Não tem a ver com você, mas já pensou se você resolver? Se você resolver, ele vai ficar feliz. Então, o que precisava fazer aí? Dar 2 chutes na máquina, né? Dar uma chacoalhada na máquina e o bichinho caía lá, né? Foi isso que a gente fez e o cliente ficou super satisfeito com a gente. Então, começando com um exemplo que acontece muito dentro da nossa área, da área de TI especificamente, a gente recebe chamados que são hilários, né? Daria para fazer uma sessão só com os chamados que chegam para a gente, né? Chamados que a gente tem que resolver. Bom, o cliente no centro, né? Então, o que é isso, o cliente no centro, né? Um exemplo foi esse exemplo que eu dei para vocês, né? Ou seja, a cultura de você olhar o cliente como alguém que está ali para consumir um serviço seu e consumir um serviço de qualidade, né? Alguém que normalmente fala mal de você, né? Então, um cliente normalmente fala mal, ele não fala bem, né, do teu serviço. 10, 9 vão falar mal, um vai falar bem, se falar, né? A diferença é que muita gente encara isso como um problema, né?
E, na verdade, a minha proposta, não minha, né, mas a proposta da metodologia é encarar isso como uma oportunidade, né? Então, se o cliente está reclamando, é porque tem alguma coisa errada e é a partir daí que você descobre aonde você tem que melhorar. Então, acostuma a escutar o teu cliente, mesmo que ele fale mal, né? E aí, com o tempo, ele vai falando bem. Olha que interessante essa colocação do Nubank, né? O Bruno Stefani é o cliente do Nubank. E, de repente, ele começou a usar o Nubank, ele quis usar o Nubank no iPad, né? E a Nubank reconheceu isso, viu que ele estava tentando abrir o app no iPad. E aí o negócio se auto-vinculou, né? O negócio se auto-instalou no iPad dele, né? Evitando que ele tivesse muito trabalho. Então, vimos que você está tentando utilizar o iPad Pro e ele já foi reconhecido no nosso sistema. Com isso, foi automaticamente autorizado e você já pode acessar todas as funcionalidades do seu aplicativo com segurança. Então, assim, o cara recebeu uma mensagem dessa, né? Do nada, significa que ele está realmente no centro para o Nubank, né? Ele está realmente para essa empresa sendo colocado no centro, né? Ele está sendo surpreendido, né? Pelo cliente. Eu ficaria surpreso se acontecesse isso comigo, né? Existe uma pesquisa de 2020 de vários institutos, não é de um só, tá? De vários institutos que falam do ponto de vista de marketing, né? Isso que você viu no Nubank e o que eu fiz lá com os Bacon Bits, realmente do ponto de vista de marketing, né? As cinco dicas para construir para construir uma organização com cultura de centralização no cliente, né? Então vamos ver aqui quais são elas. Antes de ver quais são elas, uma consideração que a pesquisa faz, né? Ela faz, volta, ela faz essa consideração aqui, ó, que a transformação digital é certamente um tópico forte, né? Mas as marcas ainda estão tentando correr atrás, as marcas das empresas, né? A Accenture, que é uma das empresas que fez a pesquisa, conversou com 1.000 CMOs, né, Chief Marketing Officers, identificou uma pequena parte dos marketers, né, apenas 17%, estão lidando com essa mudança através de uma mudança de cultura no próprio marketing, né? Isso é terrível, né, gente? Quando a gente fala de mudança de estratégia e transformação digital, aí você tem 1.000 CMOs falando, 17% deles dizendo que só 17% estão lidando com essa mudança, né? É muito crítico. Mas, apesar disso, o que a gente pode aprender com esses 17%? Então, a pesquisa foi contar para a gente aqui o que a gente pode aprender. Basicamente, são 5 coisas, né? Então, a primeira, tratar o conteúdo como um asset, né? Como um ativo, né? Uma informação, tratar o conteúdo da informação como sendo um ativo da empresa, né? Então, a informação que você tem do cliente, ou seja, essa informação que o Nubank tem, que o cliente dele está usando um iPad, essa informação, ela é um ativo, ela não tem preço, porque ela surpreende o cliente, né? Ela fideliza o cliente. Então, isso realmente é algo a se considerar, né? A companhia, eu grifei alguns parágrafos aqui para a gente não ficar lendo, né? A companhia decide gerenciar todos os conteúdos dos produtos como um asset, ao invés, melhor, dentro de um CMS, rather than using a separate product information management system. Então, quer dizer, você tem aquele conteúdo daquele produto disponível na web. Pensa isso, né? Pensa numa plataforma onde você tem o conteúdo do produto disponível para ser consumido, estando ele pronto ou não, né? Você pode disponibilizar um produto semi-pronto na web para receber o feedback do teu cliente ou do teu prospect, onde você tem que melhorar, né? Então, muitas vezes você manda o PDF, manda
website para o cara e o cara fica assim estático, né? Ele não consegue fazer nada, ele não consegue nem, não tem nem um fale conosco lá para ele dar o feedback. Então trabalhar a informação que você obtém do teu cliente como um verdadeiro ativo para a sua companhia. Então essa informação que vem do cliente, ela pode vir do teu sistema de CRM, né? Então se obviamente você tiver um sistema de CRM, se os atendentes estiverem alimentando esse CRM como deve ser, ali você tem um mar de informação que dá para fazer um data science ali, uma série de coisas, e você pode concluir coisas antes que o seu cliente te pergunte, né? Então, isso é muito bacana para quem usa, por exemplo, o Spotify, acho que eu mencionei, né, na sessão passada. O Spotify faz isso brilhantemente, né? O Spotify libera de 100 a 200 releases ou versões do aplicativo nas lojas da Apple e da Google sem que a gente perceba. A gente não sabe que eles estão trocando de versão 100 vezes por dia. Por quê? Porque eles estão escutando a nossa necessidade sem que a gente fale para eles, né? Pelo nosso comportamento de escuta e de consumo do serviço. Então isso é muito bacana. Dá para fazer? Dá. É um case de ágil esse, né? Um case absurdamente legal de ágil. Depois eu mando o link, ou se vocês quiserem procurar no YouTube, procura case Spotify. Vocês vão ver como que eles trabalham e vão descobrir que o Spotify é uma empresa de TI e não uma empresa de música. É muito bacana. Segundo ponto que a gente aprende com esses 17%. Drive emotional connection through customer experience. Então, assim, ó, a emoção gera a experiência do cliente. Quando você põe a emoção na frente, o cliente fideliza, tá certo? É como se o cara vai comprar um carro, né? Então, vamos imaginar que o cara vai comprar um Porsche. Ele chega na loja, ao invés dele só olhar o Porsche, aliás, o Porsche só de olhar dá vontade de comprar, né? Mas a hora que ele entra e faz um test drive num Porsche de 340 cavalos e ele tem o dinheiro para comprar, o que acontece? Não, o coração do cara dispara, ele volta, ele para e fala, eu vou levar embora esse carro para mim, e é já, né? Então, quando você põe a emoção, o negócio realmente muda. Agora, para você colocar a emoção, de novo, você tem que escutar, ó, listen to what customers are telling about the experience they want to have. Então, que tipo de experiência o teu cliente quer ter? Então, repara, você vai usar a emoção para o teu cliente, mas você não pode usar uma emoção negativa, senão você perde a venda e perde a fidelização. Então, para saber que tipo de emoção você vai usar com ele, você tem que escutar ele primeiro, né? Você tem que entender dele primeiro. E entende dele como? Ou conversando com ele, ou olhando o comportamento digital dele na web, porque é tranquilo você olhar, você saber o que ele gosta, você saber onde ele faz check-in no Facebook, que tipo de música, etc, etc. De novo, vai depender dele imputar esses dados, por enquanto vai depender. Mas um pouquinho mais para frente aí no futuro, não vai depender mais disso não, né? As coisas, né, vão começar a conversar com as coisas, que é o tal do IoT aí, né, a internet das coisas, né? Então, o segundo passo, então, colocar a emoção. Então, o primeiro passo, voltando, é tratar a informação como ativo. O segundo passo é colocar a emoção nessa experiência. Mas antes de colocar a emoção, descobrir que tipo de emoção ele gosta. O terceiro, priorizar a personalização. Então, veja, a pesquisa não está dizendo, ó, você tem que personalizar. Não. Você tem que priorizar a personalização. Ou seja, entre tudo que você vai fazer para o teu cliente, a primeira coisa é a personalização, né? Quando você produz um produto personalizado, ou quando você dá a experiência para o cliente dele personalizar o produto dele, ele se encanta, ele fica feliz pra caramba. Teve um case que aconteceu com um amigo meu de marketing, que era o seguinte: tinha uma cachaçaria que produzia cachaça, obviamente, e tinha o logo, né, na cachaça, o logo no rótulo. E esse meu amigo, ele tinha um galo, ele morava
no interior, caipira como a gente, né? Ele tinha um galo. E ele mandou, a cachaça era horrível, ele falou para mim, a cachaça era horrível. Mas ele mandou a foto do galo para os caras na web. Falou, eu quero comprar uma caixa, eu compro uma caixa se você colocar a foto desse galo. Cara, os caras mandaram fazer na hora. No dia seguinte já tinha cachaça com o rótulo do galo na prateleira. E ele falou assim, meu, tem que comprar, porque é o meu galo. Eu amo esse galo. Eu vou ter que comprar. Ele foi lá e comprou. Então, quanto mais personalizado, né, você tiver isso tem bastante também no mundo do luxo, né? O mundo do luxo sempre tem as coisas personalizadas. Então, a moça não quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Ela quer comprar uma bolsa da Louis Vuitton gravado o nome dela do lado de dentro, né? Então, como descobrir isso, né? Como descobrir? Já pensou? A pessoa chega na porta da Louis Vuitton e o atendente já fala assim, senhora Michele, sua bolsa está pronta. Não, mas eu nem pedi. Não, mas eu sei que você quer uma bolsa com seu nome dentro, gravado. Do jeito que você quer. Tá aqui, ó, pronto, né? Pô, não compra? Se ela tá na fila, se ela tá na porta, ela vai ver aquilo e vai olhar pro marido e falar assim, dá o cartão aqui, meu amigo. Vou comprar essa bolsa, porque só ela é única, não tem outra, né? Dentro dentro do planeta, né? E aí os dados da pesquisa, né? 67% dos consumers feel it very important for brands, né? É muito importante para as marcas que automaticamente ajustam o conteúdo baseado no contexto do cliente. 42% não, quando o conteúdo não é personalizado. Elas deny, né? Elas rejeitam quando o conteúdo não é personalizado. 59% dos clientes sentem que as companhias perderam o timing, né, o touch, né? Sentem que a companhia perdeu o timing do negócio, né? Isso quem está falando são aqueles 1000 caras de marketing, né? Os CMOs, né? Então, basicamente, olha só esses 4 pontos aqui, ó, esses 4 pontos que vem lá do Lean, né? E sempre vão ser esses 4 pontos. Allow customers to participate in the personalization process. Permita o cliente participar do processo de personalização, né? Entenda dele como ele quer que seja essa personalização, né? Remove os silos dos departamentos. Vou falar, eu conversei essa semana um pouquinho não, conversei 1 hora com a Patrícia Fumagalli. Patrícia Fumagalli, ela é diretora de transformação digital do Grupo Ânima. Na aula passada, eu citei o case do Grupo Ânima, né, para vocês. E aí eu liguei para ela e falei, eu quero conversar com você, porque eu quero entender direito esse case. E aí ela me explicou. Eu vou contar para vocês o que ela fez lá, que é surpreendedor. Entender ou implantar os algoritmos de personalização com uma decisão humana no final, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Então, usando inteligência artificial, cria esse algoritmo. Na verdade, hoje não precisa criar, porque já copy-paste aí na web, tem um monte de algoritmo pronto já, né? E introduz a inteligência artificial e o machine learning, né? A máquina aprendendo o comportamento digital daquela pessoa. Eu vou mostrar para vocês que lá dentro do Facebook, só de dentro do Facebook, você tem inúmeras informações das pessoas que estão no teu círculo. Ó, o quarto ponto é embrace this living business mindset. O teu mindset tem que estar vivendo essa situação, né? Living no sentido de viver, né? Então, abrace esse mindset de viver essa experiência do cliente. Vai conversar com ele, né? Pergunta para ele, faz reunião, enche o saco dele, ele vai adorar, né? Pô, você fez um reclame aqui, mas me conta mais sobre isso, me conta mais sobre aquilo, né? Semana passada eu tive um problema, eu fiz uma compra no aplicativo do Magalu, experiência super jóia. Só que o que acontece? Aí quem vende não é o Magalu e quem entrega também não é o Magalu. Então,
A hora que chegou o produto aqui na minha casa, eu montei, era uma cadeira especificamente, como essa aqui, deu uma semana, quebrou. E aí eu olhei embaixo, era uma solda, que estava muito, muito mal feita, né? Aí eu fui no aplicativo, o aplicativo me orientou a ligar no 0800, eu fui no 0800, o 0800 me passou um e-mail de acesso lá para fazer a reclamação formal. Eu fui lá, juntei tudo lá, botei tudo lá dentro. Cara, você não vai acreditar. No dia seguinte, a empresa terceira me ligou e falou assim, estou passando aí recolher a cadeira. Né? Aí passou, recolheu a cadeira. Aí passou 2 dias, não me devolveu uma nova. Né? Aí que eu fiz, eu fui no Reclame Aqui. Entrei no Reclame Aqui, botei tudo lá dentro. Cara, no dia seguinte, o Magalu me mandou, a Lu, né? A Lu me mandou um e-mail dizendo assim, olha, na próxima fatura do seu cartão, a gente vai devolver o seu dinheiro. Tá? Então, abraça esse mindset da vida do cliente, né? Não fica brigando com ele, né? Não quer, não se dane, né? Não tem como, cara. Você tem que escutar o teu cliente. Então, se você me perguntar como que você está hoje, você compraria no aplicativo do Magalu de novo? Certamente. Certamente compraria. Porque a minha experiência lá está sendo interessante. Né? Mesmo no caso da reclamação, eu vi uma rapidez acontecer. É sempre assim? Para todos os casos? Não. Talvez eu tenha tido sorte? Talvez. Mas eu acredito muito que não. Porque quando eu entrei no site do Reclama Aqui, entre os top 10 lá que mais reclamava, o primeiro era o Magalu. Primeiro era o Magalu. Mas do outro lado, ele também era o primeiro que respondia. Ele era também o primeiro que dava a resposta para o cliente. Então eu falei, então esses caras abraçaram o modelo do cliente. Então vale a pena, né? Desculpa. Então aqui ele fala um pouquinho sobre a relevância, né? Um dos key factors, os fatores chaves de viver esse business é a relevância, né? A relevância que a tua marca deixa no cliente, né? A relevância que o Magalu deixou imputado em mim, né? E como é que a gente cria essa relevância, né? Ou esse engajamento, né? Porque você acaba engajando com aquela marca, né? Esse lance da Natura agora, né? No Dia dos Pais, é muito interessante você ver isso, né? Que quem não se posiciona, e a internet tem muito isso, né? Quem não se posiciona, cara, se você é um digital influencer, por exemplo, se você não se posiciona, se você está em cima do muro, você não fala para que lado você está, qualquer um dos dois lados vai dizer que você está do lado dele. Né? Aconteceu isso com a Anitta na época do segundo turno da eleição do Bolsonaro. Né? Ela não se posicionou, todas as mulheres dizendo ele não, ele não, ele não, lembra? Principalmente as da Globo, né? E aí ela não se posicionava. E aí o que aconteceu? Bolsonaro, o filho dele, botou um post lá, olha, a Anitta está com a gente, tal, tal, tal. Então ela, por não se posicionar, acabou levando um chumbo que não precisava levar. Né? Então aí ela se posiciona no final do ano passado, mas aí quando ela se posiciona de que maneira? Nem de um lado, nem do outro. Fica em cima do muro. De novo, né? Então, com isso, ela acaba perdendo seguidores, com isso, ela acaba perdendo relevância, perdendo engajamento. Então, posicionamento é um negócio importante, né? O caso da Natura que eu citei agora também é um caso sensível, delicado de falar, né? de se posicionar, mas é algo que a gente tem que se posicionar. O caso do Felipe Neto está acontecendo aí, né? A gente está vendo na televisão, tal. Por que tudo aconteceu? Porque ele se posicionou do ponto de vista de engajamento corretamente. Ele se posicionou de um lado. Né? Ele poderia ter se posicionado de outro lado. Né? Se ele se posiciona no meio, ele perde em relevância. Agora, como é que calcula o engajamento? Veja, gente, tem fórmula para calcular engajamento, tá? Em rede social. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês do Facebook, depois vocês podem aplicar essa formulinha lá na página de vocês. Como é que você mede o engajamento da tua página no Facebook, né, da tua fanpage? Quantidade de comentários, mais quantidade de curtidas, mais quantidade de compartilhamentos, dividido pelo total de fãs da sua página multiplicado por 100. Essa é a formulinha, tem algumas variações, alguns outros institutos calculam de uma outra forma, mas
basicamente vai dar um número aí, 2.5, 1.7 e tal, né? Vai dar o seu nível de engajamento. Agora, você imaginou? O Facebook tem lá, sei lá, 2 milhões de usuários no mundo inteiro. Ele já tem um mecanismo que calcula automático o engajamento de todas as páginas, né? Então, imagina que o Zuckerberg tem uma lista lá com os top 10 de engajamento, né? Então, se esses caras são os top 10 de engajamento, para quem que ele vai vender clique, né? Para quem que ele vai vender advertisement, inserção? Ele vai vender para esses caras, não vai vender para o último, né? Que está na lista. Né? Se você for olhar o nível de engajamento de um cara como o Luciano Huck, por exemplo, é um nível de engajamento fortíssimo. Então, isso atrai inserções, isso atrai gente que quer comprar espaço dentro de uma fanpage dele. Né? Isso atrai gente que quer comprar espaço dentro do Instagram do Luciano Huck. E o que ele faz, gente? Ele vende, tá? Ele vende. Ele não está fazendo caridade. Ele vende o espaço dele. O espaço que ele compra do Instagram, ele vende para aquela empresa que quer fazer a inserção. Então, no final, como diz um amigo meu de vendas, tudo é venda. No final, tudo é venda. Né? Para calcular o engajamento de um post, também é possível. Né? Você faz um post, ó, quantidade de comentários, mais curtidas, mais compartilhamento do post, mais o total de pessoas alcançadas por esse post vezes 100. Né? Então, o alcance é uma outra história. O alcance, quando você faz um post no Facebook especificamente, não pensa que você alcançou só os teus amigos, lá, os teus seguidores, 1.000, 2.000, 3.000, 20 mil, sei lá. O teu alcance é gigantesco, gigantesco. Essa live que eu comentei com vocês que a gente está fazendo de sexta lá, do chefe e tal, a gente investiu R$200 no Instagram para impulsionar um post. Tá? A gente investiu, eu e meu irmão, a gente investiu R$200 de um patrocinador. O patrocinador pagou R$250 para a gente. Olha que louco. Patrocinador macarronada italiana aqui em Campinas. Pagou R$250 para a gente. A gente pegou R$200. Vamos impulsionar? Vamos. Fizemos um push no Instagram. Conseguimos atingir 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. Com R$200. Com R$200. Né? Então, você imagina o que dá para fazer com 1.000, o que dá para fazer com 2.000, o que dá para fazer com 10.000, né? Então, repara, você compra essas coisas das redes sociais. E olha, como é que você monitora isso, né? É importante monitorar. Isso aqui, lá dentro do Facebook mesmo, você tem um aplicativo que chama-se Audience Insights, né? Ele está te monitorando, ele está te vendo todo o tempo. Então, ele mostra para você a frequência das atividades. Aqui eu parametrizei mais ou menos, né, para mostrar uma tela para vocês, né, a frequência das atividades que estão acontecendo na sua página. Tá vendo aqui, ó, 100 mil a 150 mil pessoas. Se eu clicar aqui, ele vai falar assim para mim, ó, essa é uma estimativa de tamanho do público qualificado para ver o seu anúncio. E ela se baseia nos critérios de direcionamento, etc. Vou voltar a 1. Então, olha só. Eu estou olhando aqui o meu nível de engajamento dentro do Facebook, da minha página, tá? Que é Mequetrefe, tá, gente? Minha pagininha lá é Mequetrefe, eu tenho menos de 1 ano lá, eu nem usava Facebook. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu entendo o que é o mecanismo de impulsionar. E se eu clicar no verdinho aqui de criar o anúncio, eu passo a começar a criar o anúncio. Aí, ó, dentro do Facebook, não gastei 1 centavo, tá? Dentro do Facebook, ele me deixa, ó, a minha página aqui, ó, identificada, ó, esse número aqui é um número IP, né? Não é um número IP, mas é um número único dentro da Facebook. Ele me reconhece por esse número e não por Alexandre Ricoy. E aí eu crio o meu anúncio que vai atingir 150 mil pessoas. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Só que a hora que tiver alguém olhando isso, você chegou a 300 mil pessoas, o Facebook vai falar para você, opa, o próximo anúncio tem um custo de 5 mil reais para você fazer. O primeiro eu deixo você fazer. Mas agora não, agora, velho, você atingiu 500 mil de pessoas, eu quero aí um pedaço desse negócio. Você começa a devolver para ele um pedaço desse negócio e sai ganhando o outro pedaço, né? Então, todos esses dispositivos é importantíssimo que você saiba que todas as plataformas têm e conseguem monitorar. As mais fechadas, como Twitter,
você tem que construir hot sites, tá? Ou tem que usar algumas ferramentas próprias de mercado para fazer as tuas campanhas e tal. E quando fazer campanha, né? Ele também te mostra, eu não copiei a telinha aqui, mas ele te mostra com base no uso de todos os bilhões de usuários do Facebook, qual é o momento do dia que você tem que falar daquele produto que você quer falar. Então é um negócio totalmente disruptivo, né? Se você pensar, por exemplo, no Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos, quando lançou, quando ele foi criado, naquele primeiro vídeo do... fugiu o nome. Do restaurante lá, né? Que faz comida, o macarrão, e o cara vai pondo ingrediente lá e tarará. Ele descobriu o seguinte, né? O do Vivier lá e os donos lá, não, os criadores, ele descobriu o seguinte, que toda segunda, toda quarta e todo sábado, às 11 da manhã, eram os horários em que as pessoas mais estavam acessando a plataforma do YouTube. Então, tinha um pico nesse horário. Segunda, quarta, sábado, 11 da manhã. Então, eles lançavam as campanhas nesses horários, porque eles sabiam que a repercussão e a abrangência, né? e o atingimento dessa campanha, entre aspas, ia ser gigante. Então, não se faz nada, né? Por fazer. As empresas que trabalham nas mídias sociais, elas monitoram as mídias sociais e sabem exatamente o momento de twittar, exatamente o momento de colocar um post, né? E por ser simples, dá para fazer robô, né? Para fazer isso para você. Então, você faz robô. E aí tem toda essa notícia, né? E esses processos rolando hoje das fake news, tal, com os robôs que fazem isso para a gente, né? A gente não precisa ficar fazendo, né? O quinto e último aprendizado do Customer Centric da pesquisa é o seguinte: colaborar e comunicar destemidamente, tá? Então, a colaboração e a comunicação, tem que ser feita sem temer, né? Hoje, a gente diz o seguinte, você pega muito diretor de marketing aí que fala assim, não, eu não vou compartilhar essa ideia porque o meu concorrente vai roubar essa ideia, vai fazer na frente. Cara, se o teu concorrente vai roubar a sua ideia, vai fazer na frente, porra, você é muito incompetente, cara. Você é muito ruim, né? Então não faz. Então compartilha para ele fazer, né? Ou então vende a ideia para ele, né? Então compartilhar é muito importante. Viver em ambientes colaborativos, como a gente está falando aqui, né? E disruptar para isso é muito importante. Se você não fizer isso, a sociedade não anda e a empresa não anda também. Então aí a questão que fica né? A questão que fica é essa que está aí, ó. My question is, para os CMOs, né, pessoas de marketing, você vai ajudar a dar o drive dessa mudança ou você vai continuar fazendo o mesmo, né? A escolha é sua, certo? Depende do nível de maturidade das empresas, depende do que os caras de marketing pensam, os CEOs pensam, tá? E toda essa pesquisa está nesse linkzinho que está aqui embaixo, que depois você vai ter acesso. Aliás, eu não mandei a apresentação da aula passada, mas eu vou mandar as duas, uma é sequência da outra, tá? Vou mandar as duas no final dessa sessão. Beleza? Ainda falando sobre Customer Centric. Você viu como é importante isso, cara? Você viu como é importante esse negócio de Customer Centric? Um outro estudo, ó, bem recente, de junho de 2019, lá da Forbes, que é uma empresinha mequetrefe, né, que não conhece nada sobre marketing, etc., ela listou os 100 maiores clientes, 100 maiores empresas customer-centric oriented, né? que tem essa orientação para customer-centric em todos esses segmentos aqui, ó, retail, finance, healthcare, B2B, software, etc. Eu trouxe algumas, a pesquisa está aqui também, você vai ter o link, ela está completa lá. Eu trouxe algumas para a gente ver aqui, só de curiosidade. Na área de software e internet, quem que é o primeiro? Aí, Lúcio, quem que é o primeiro, cara? Chama Workday, tá? Workday é uma plataforma de recursos humanos
que permite você fazer desde a folha de pagamento até o planejamento estratégico de competências, de análise de desempenho, de Ninebox, de OKRs, tudo dentro da plataforma. Tá? Eu garanto que é bom, gente, garanto. Ainda mais nessa fase da minha vida que eu estou aplicando para a vaga que nem um louco, né? Estou aplicando em tudo quanto é vaga que aparece. Eu digo para você assim, ó, de 100, uns 75, 80% são vagas que eu aplico no Workday, né? Porque dá para saber que está escrito lá, né? Workday. E aí é maluco porque na segunda que você aplica, ele fala assim para você, opa, você já tem um login aqui. Fala, putz, é mesmo, tem um login aqui, então não precisa criar outro. Então ele mesmo vai, então esse é o Workday da empresa A, você aplicou. Esse é o Workday da empresa B, você aplicou. Então repara, tem uma camada para cima que é uma camada que põe o cliente no centro. Nesse caso, o cliente, quem está aplicando, né? Tem o cliente nos dois lados, né? Alguns dos clientes da Workday, vocês estão vendo aqui embaixo, uma empresinha bem pequena, né? GE, Salesforce, né? Toyota, Target, né? Santander, empresas pequenas que usam esse cara aqui. Olha quem é o segundo, ó, em software e internet. A Google. Segundo, cara. Pô, não teria que ser o primeiro? Teria, né? Assim, a gente imaginava que fosse o primeiro, mas a Google é o segundo colocado, né? Sobre esse tema de Customer Centric. E aí, quem já visitou um site da Google, mesmo em São Paulo, sabe que é um negócio, assim, eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês lá. Eu fui numa reunião uma vez na Google para discutir um projeto de cloud, eu usar Google Cloud, etc. Eu cheguei lá, subi no acho que 15º andar, não me lembro o andar exato. Sei que eu subi, entrei numa sala de vidro, sentei, o cara me botou lá sentado. Aí chegou um cara de bicicleta. O cara veio com a bicicleta. Parou, abriu a porta de vidro assim e falou, você é Alexandre Ricoy? Eu falei, sou. Ah, então é aqui mesmo a minha reunião. Aí ele fechou a porta, dobrou a bicicleta, dobrou, abriu uma portinha lá, enfiou a bicicleta, lá dentro. Guardou a bicicleta e sentou na sala para conversar comigo. De bermuda, nem preciso dizer, né? De bermuda, piercing, brinco, tal, cabelo amarelo. Vamos lá, vamos falar do seu projeto. Foi uma das reuniões mais divertidas que eu tive na minha vida, porque eu ri os primeiros 15 minutos. Falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, né? E essa é a realidade. Essa é a realidade. Ele não deixou de me colocar no centro, ele até ofereceu para dar uma volta de bicicleta no andar, eu não quis, mas ele não deixou nunca de colocar o cliente no centro, né? Lá no B2B, que é uma outra área, o primeiro colocado é o Slack, né? Para quem não conhece, é uma aplicação, é um aplicativo, é um sistema, né? de compartilhamento também de informações, onde você pode criar um projeto. Aqui eu fiz um exemplo, só para vocês saberem, eu criei um projeto chamado Implantação do Website da Empresa, né? E aí você cria suas comunidades, coloca seus colaboradores ou não dentro dessa comunidade e as pessoas vão compartilhando, vão dando ideias, você faz um mock-up do teu site, coloca lá, aí o UI e o UX já sugerem mudanças, você faz alguma coisa, às vezes eles fazem para você e vão colaborando e construindo aquele produto até ele chegar no MVP, por exemplo, ou até você ter uma versão interessante. Então o Slack, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, eu acho que é interessante dar uma olhadinha depois e usar, que é uma grande ferramenta. No segmento da telecom, um negócio que me chamou a atenção foi o Netflix em 10º. Tá? Tipo, não importa quem foi o primeiro aqui, mas o Netflix em 10º me chamou a atenção, né? Acaba mostrando que, de repente, esse negócio está acabando, né? De repente, eles não estão muito mais customer-centric, não estão muito mais, estão perdendo em algum lugar aí, eles estão perdendo, né? Então, é uma empresa disruptiva, obviamente, põe o cliente no centro, mas sugere a posição 10ª que deu uma estacionada, que deu opa, aí tá bom, tô na zona de conforto. Tem que melhorar um pouquinho, né? Então, é por aí. Ufa, saímos do primeiro pilar, vamos para o segundo pilar. Prometo que vai ser mais rápido. O primeiro pilar, vocês viram, o cliente no centro. É o mais importante de todos. O segundo, a estruturação das equipes multifuncionais autônomas, né? Esse aqui é o slide da aula passada, né?
equipes multifuncionais e autônomas versus equipes tradicionais, né? O que acontece muito nas empresas é isso aqui, né, gente? A gente quase não tem isso, né, Lúcio? Você sabe bem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O tal do comando e controle. O cara tá lá com o chicote. Você faz isso hierarquicamente, não me bypassa, né? Fecha a boca, não fala nada. Top goela down, né? Oi? Top goela down. Top goela down, exatamente. Então, você faz isso e acabou. Você quer mandar um cara embora? Não, não pode, né? Você quer autorizar uma compra de R$200 de post-it, né? De post-it, ó, né? Não, não pode. Tem que passar pelo presidente da empresa para ele aprovar, né? Então, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Esse tipo de organização, olha só, comando e controle, é a organização tradicional, né? Então, você tem um diretor, tem um gerente, tem a operação, tá? Você sabe o que a Patrícia Fumagalli fez lá no Grupo Ânima? Ela fez um negócio, cara, que é surpreendente. Ela falou assim para mim: Ricoy, nas suas áreas de TI que você gerenciou, não sempre tinha um cara de infra e um cara de sistemas, né? Aqui, ó, diretor, um cara de infra, gerente, um cara de sistemas, gerente. Falei, opa, sempre teve. Ela falou, então, a primeira coisa que eu fiz foi capar essa linha da gerência aqui, ó. Capei. Mas você mandou embora? Não. Ao invés só desses gerentes reportarem para mim, eu coloquei todo mundo reportando para mim. Então tinha 17 direct report, desde o dev até o gerente. Ficou todo mundo igual. Não teve essa de eu ter um gerente. Se tem que ser uma squad autônoma, se tem que ter autonomia, então não pode ter hierarquia. Não pode ter hierarquia. É uma coisa ou é outra. Esse negócio não tem meio termo. Ou é ou não é, cara. Não tem, eu tô meio grávida. Não. Ou você tá grávida, você não tá grávida, certo? Então, a primeira coisa que ela fez foi capar isso. Cara, foi um sucesso absurdo. Ela não demitiu ninguém e as squads funcionam. Ela tem 19 squads funcionando, 6 squads com uma empresa terceira e 13 dentro de casa, né? Então, cada vez mais organização, e aí as organizações se reinventam. Não, a minha não é. Como eu não quero fazer isso, autonomia, então eu vou fazer o seguinte: eu vou inventar um negócio chamado linha de reporte matricial. Meu, não inventa, né? Não inventa. Não, esse diretor ele vai reportar em dotted line para um, em solid line para outro. Aí o TI vai reportar em dotted, já aconteceu comigo. O TI reporta em solid line para o general manager, dono do P&L, e em dotted line para um TI global. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Em todos os lugares que eu passei, isso é provado, né? Então, aposta no poder da inteligência coletiva para impulsionar a empresa. Aposta nisso, né? Squad autônoma por cadeia de valor. Esquece o modelo antigo. Liberdade, a chave para desbloquear o potencial das pessoas. Se você trava as pessoas no quadrado, elas não têm liberdade, elas não têm como criar. Você precisa que elas criem. Você que está criando uma startup, né? Você que está acelerando uma startup, ou você que está com uma ideia de montar um negócio, né? Já começa montando o seu negócio, desbloqueando esse potencial das pessoas, né? Ainda sobre as squads autônomas, estimule a liberdade, a autonomia, a experimentação e empreendedorismo nesses caras, né? Eu me lembro que quando eu estava numa empresa há muito tempo atrás, chamava-se Avery Dennison, a gente implantou Salesforce.com na empresa em 2010, a Salesforce nem tinha presença no Brasil ainda. O que aconteceu? Eu formei 2 caras, o meu erro foi esse, foi eu ter formado 2 caras muito bons em Salesforce. E como não tinha presença no Brasil e nem na Argentina, o que eles fizeram? Eles viram a oportunidade de montar uma empresa e ser o representante da Salesforce e continuar vendendo serviço para mim, tá? Eu poderia ter dito para eles assim, não, vocês são os malditos, cara, vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus, tarará, 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 né? Não.
eu deixei os caras irem e continuei comprando o serviço deles, né? Porque era uma ideia dos caras, eles tinham potencial. Então vai, cara, mas ó, você só me garante que eu vou ser seu cliente preferencial nos 2 primeiros anos? Garanto, pô, trabalharam com a gente muito tempo. E, gente, sério, tá? Eu conheço os dois, são 2 argentinos, gente boníssima pra caramba, Nicolás Orzabal e Jorge Correa, estão milionários, tá? Estão milionários. Ganharam muito dinheiro com isso no Brasil e na Argentina, representando a Salesforce. Né? Então, se eu travasse os caras, o que eu ia fazer? Travar os caras. Travar os caras. Né? Eles iam pedir demissão e ir embora. Não tinha jeito. Eles iam fazer. Né? Então, isso não é novidade, não é uma operação que, se a gente falar assim, o mercado, não, isso é novo. Não é novo. Né? A horizontalização não é um negócio que começou agora com o conceito de transformação digital e tal. O trabalho em squad, isso não é novo, né? Isso já está aí, ele só não foi usado até agora, né? E a grande disrupção está lá em cima, né? Está lá no poder da empresa. Eles têm que se convencer de que dando liberdade, né, você consegue ouvir melhor o seu cliente e que você consegue entregar um produto de mais qualidade para o seu cliente. Né? O mais difícil é convencer o board que você precisa dar liberdade para a tua squad. Né? Então é dizer o seguinte, eu tenho 2 squads de RH, né? E quem define o tempo que vai levar para contratar um recurso, né, lá no processo de recrutamento e seleção, quem define o tempo é o cara que está dentro da squad. E, portanto, o RH está lá dentro. Então, o RH vai dizer assim, ó, eu trago um cara aqui para dentro da empresa no lead time de 90 dias, beleza? Quem define é ele, né? Quem define é ele. O que o chefão quer lá em cima? Não, eu peço hoje, você traz amanhã. Tá certo? Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Se a squad for autônoma e tiver criatividade para trabalhar nessa ideia que vem de fora, né? E tiver motivada por propósito. Então, repara como as coisas se juntam, né? A squad pode te dizer que entregue em 90 dias o novo recurso contratado, mas você pode desafiar a squad dizendo assim, olha, eu preciso que vocês reduzam isso para 30 dias, né? Se não tiver motivação por propósito, o que vai acontecer? Os caras vão dizer, esquece, velho, chefão, não vai rolar. 90 dias, você viu o procedimento? Ó? Procedimento, tem que passar por aqui, tem que passar, o procedimento. Não vamos quebrar o procedimento, está escrito no procedimento, né? Agora, se tiver autonomia e se tiver motivação por propósito, eu garanto que em 3 dias eles põem o recurso dentro de casa. Eu faço isso, pô. Sozinho aqui, ó, trancado dentro dessa sala aqui, não sei nada de RH, estou selecionando um gerente de projeto para um amigo meu lá em Cuiabá. Em Cuiabá, cara, a distância daqui para Cuiabá são 23 horas, tá? De viagem. Então, e hoje mesmo eu passei 10 currículos de 10 profissionais de Cuiabá para ele avaliar lá. Ele me ligou e falou assim, cara, você é louco. Eu te pedi na sexta. Falei, cara, você tem 10 currículos na mão já. Né? Então, é possível fazer? É muito possível fazer, desde que você esteja motivado por propósito. Né? Olha essa frase que legal também. Ó. Não há como criar o novo com velocidade sem apoiar a adoção de uma visão mais empreendedora, sem permitir que as pessoas corram um risco, sem dar a elas a autonomia para experimentar. Né? Então, a squad autônoma veja, a squad é autônoma. Se o cara errar, ele pode ser punido. Se o cara acertar, ele tem que ser reconhecido. Igual, né? Então, vai trabalhar com rapidez? Vai, mas não vai esquecer do conceito lá de se errou, pune, mas não vai punir com a demissão, obviamente, né? Dá um feedback e se acertar, reconhece, né? Beleza. Os modelos hierarquizados e sob o comando e controle seguem encontrando muita dificuldade para sobreviver, né?
E mudar isso, tem que mudar a gestão lá em cima. É isso que esse slide está querendo dizer. A direção da empresa tem que estar empenhada e engajada com isso, né? Não é fácil desconstruir essa estrutura corporativa sólida. Não é fácil, né? Às vezes a gente paga com a nossa cabeça, né? Às vezes o cara da transformação digital, ele paga com a cabeça dele, né? Por quê? Porque ele disruptou tanto que a empresa falou assim, meu Deus, o que esse cara vai fazer aqui? Como assim, né? Esse cara vai tá falando que eu tenho que dar o poder pro dev que eu contratei ontem, que tem 23 anos, eu tenho que dar o poder para ele, né? Então, sim, tem que dar o poder. Então, tem que convencer esses caras do board a mudar o mindset, né? Esse formato, e nesse formato, uma coisa é certa, esse formato, do jeito que está no comando e controle, ele mata a inovação e a agilidade. Mata, tá? Porque o cara faz o quê? Ele trabalha e aí deu 5h30, caiu a caneta. Não é mais meu, não estou motivado por propósito, vou embora, né? Então, não estou dizendo que você tem que trabalhar até 8 da noite, não, mas tem que trabalhar no que é foco e naquilo que você se apaixona, né? Para mudar, começa pela liderança, começa pela mudança. Então, você tem que começar por uma mudança de cultura. Então, repara o seguinte, ó, a gente está falando de transformação digital. Eu acabei de falar para você que um dos primeiros passos para mudar, um dos primeiros passos para implantar a transformação digital é mudar a cultura da empresa, né? Então, de uma empresa montada no modelo hierárquico tradicional comando e controle para uma empresa montada de uma forma onde squads autônomas e multidisciplinares vão ter liberdade para criar e para desenvolver os seus próprios produtos, todas elas motivadas por um mesmo propósito transformador massivo. Nossa, ficou bonito, hein? Ainda bem que está gravado. Vou usar essa frase depois. Só que, gente, se uma pecinha dessa não encaixar, não rola. Não rola, né? Então tem que começar a mudar a cultura. Agora, como é que muda a cultura de uma empresa? O primeiro passo para mudar a cultura de uma empresa é a empresa perceber qual é a cultura dela, saber qual é a cultura dela. Porque você não muda nada se você não sabe o seu estado A, né? Mudar significa você sair de um status as is, né, para um to be. Então, o as is é aquilo que você é agora, o to be é aquilo que você vai ser. Então, o primeiro passo para qualquer mudança, e estamos falando de gestão de mudança, é você conhecer muito bem o seu as is. Conhecer muito bem o seu as is. Quando a gente fala de cultura, será que as empresas conhecem as culturas? Qual é a cultura da tua empresa? Né? Qual é a cultura que a sua empresa tem? Né? Ok, Pedro, fica à vontade, tá? Qual é a cultura da sua empresa? Isso é muito louco, porque os caras não sabem a cultura das empresas que eles mesmos criaram, né? Eles não conseguem saber como é que é a cultura. Então, e aí eles querem disruptar e ir para o to be. Mas eu estou saindo da onde para ir para o to be? Não, de algum lugar. E eu vou virar aquilo. Não vai rolar. Não vai rolar. Você tem que saber o que você tem que alterar para chegar lá. Entendeu? Ah, eu tenho que ter squad autônoma. Bom, isso você já sabe. Mas como que é hoje o teu modelo? Estuda ele, transforma esse modelo, né? E só que esse trabalho, gente, é um trabalho lento. Tem que ter um push do RH em cima, tem que ter o push do marketing em cima, tem que ter o patrocínio do sponsor, tem que ter o querer, né, do presidente da empresa. O presidente da empresa tem que querer. Não basta ele patrocinar. Eu falo, tem uma diferença muito grande entre patrocinar e querer, né? Um patrocinar é botar o dinheiro, chegar na reunião de kickoff lá e falar um monte de coisa lá para todo mundo. Ó, gente, tem que fazer, viu? Eu tô gastando 300 mil. Eu sou sponsor, estou sponsorando isso. Estou patrocinando isso. É patrocinar. Agora, querer é outro negócio. É outro negócio. É outra história, né? É o presidente falando e você vendo que ele está falando de coração.
Ele quer realmente mudar a empresa, quer transformar nas squads autônomas, né? Então, ó, desenvolver liderança, sua empresa está pronta para implodir o modelo de liderança tradicional? Porque é isso que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que implodir o modelo de liderança tradicional. Botar fogo lá, bum, bomba atômica, e começar a construir do zero. Senão, não vai acontecer. Olha só um exemplo. Só um exemplo, né, de uma das coisas que precisa ser feita. Gestão à vista. Tá vendo esse quadro que está aí? Ó? Nesse quadro aí, ele não é apenas e simplesmente um Kanban ou apenas e simplesmente um burn down de uma sprint, né? de uma sprint review ou de um projeto, né? Nesse quadro aí, você tem compartilhado na tela os KPIs de desenvolvimento humano de cada membro da squad. Então, é dizer o seguinte, se aquele cara ali, ó, carequinha, ele tem um ponto que no performance plan dele está escrito lá, desenvolver o inglês, isso está escrito lá, no quadro. E durante a sprint review, todo mundo vai ver que ele tem que se desenvolver em inglês. E ele vai ter que explicar para a galera que está na sprint que ele estudou e que ele já está avançando para chegar na meta do KPI ou na meta do OKR, né? Que a gente hoje é diferente a nomenclatura. Não, vou fazer 9 box. Esquece, não tem mais 9 box. Agora é outra coisa, OKR. E olha que interessante, né? Todo mundo pode dar ideia, né? Ou de repente o cara está indo para um caminho errado, na colaboração, o garoto ali está dando uma ideia para ele, está falando, pô, por que você não faz assim, 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 e dá um speed maior no teu estudo e assim por diante, né? Então, a empresa chegar nesse nível de maturidade, repara, esse quadro, ele não está dentro de um local fechado, apesar de parecer aí, né? Ele não está, não. Ele está num local aberto, foi eu que fiz a foto, tá? Ele está num local aberto e aberto para todo mundo. Não é o pessoal da squad só que está vendo. Todo mundo está vendo. Então, se você está passando ali, o presidente da empresa passa ali, ele olha e fala assim, nossa, o Reinaldo, ele está um pouco atrasado, né? Com o projeto dele de desenvolvimento pessoal, que é estudar inglês, né? Você sabe que lá, nessa review, é proibido criticar, né? É proibido se apontar o dedo e falar assim, não, pô, você está atrasado. Não. Chama ele depois, vai tomar um café com ele. Cara, eu vi lá no quadro que você está um pouquinho atrasado. O que eu posso fazer para te ajudar? Para você dar um speed nesse teu processo? Ele vai olhar e falar assim, caramba, o presidente da empresa me chamou e quer me ajudar a dar um speed no meu desenvolvimento pessoal. Fideliza ou não? Você quer ficar nessa empresa ou não? Ou você quer pedir demissão? Né? Então, é totalmente diferente. Terceiro ponto, a motivação para o propósito. Mesmo slide da sessão passada, a gente falou um pouquinho do Salim, eu invadi um pouquinho esse tema, né, lá dentro da aula passada, onde ele fala do propósito ambicioso, né, do propósito transformador massivo, da Singularity, né, o criador da Singularity, o criador desse livro aqui. Eu tenho o livro aqui, mas acho que eu tenho no slide também, né? Organizações Exponenciais, não tenho não. Vou mostrar para vocês, ó, recomendação de leitura, tá? Esse livrito aqui, ó, Organizações Exponenciais. Depois eu mando a referência para vocês. Mas ele fala que a construção de um propósito transformador massivo não é um negócio tão simples assim, não, né? Chegar numa frase lá que é o teu propósito da empresa transformador massivo, ele precisa contemplar esse diagrama aqui, né? Que ele chama ideias e scale, né? Por quê? Porque é primeira letra de cada uma dessas palavras que estão aqui. Tá? Então, olha só, o que ele diz aqui pra gente, só pra gente ter um insight desse método, né? Então, propósito transformador massivo, ele tem que interfacear, esse propósito tem que esse grafiquinho aí não está muito bom, né? Porque está hierarquizado, né? Mas ele tem que interfacear todas as áreas da empresa, ele tem que estar permeando todas as áreas da empresa. Esse propósito tem que ser medido,
medido e com dado na parede para todo mundo ver, né? O tal do dashboard. A experimentação. Então, esse propósito tem que ser experimentado. Experimenta, né? A empresa tem que experimentar também os seus produtos. Experimenta, tem que estar baseado nisso. Autonomia, nem precisamos dizer, acabamos de falar da autonomia, né? E a tecnologia social, né? As redes sociais e tal, a influência disso tudo dentro da empresa e do propósito transformador. O staff, olha que bacana. O staff no lado do scale, o staff tem que ser on demand. Então, é dizer que você não vai contratar gente para ficar lá trabalhando. Não. Você precisou de gente, você contrata. Você não precisou de gente, você não contrata. Repara que eu não falei demite, tá? Agora, a empresa tem que estar madura suficiente para saber quando contrata. Ok? Então, o staff é on demand, cara. Assim como hoje tem a AWS, você contrata servidor on demand, o staff é on demand. Porque você tem que reduzir o custo. Você não pode produzir um produto caro, ele tem que ser barato, né? Por que que quando você entra hoje na Udemy, né? Você procura um curso na Udemy, lá tem curso, olha, fora de brincadeira, e ela é um órgão, um dos órgãos credenciados da Exim para certificação e tal. Então você vai fazer um curso de Scrum Master, por exemplo, né? Você paga R$25. R$25. Scrum Master, tá ali no meu Kanban. Vou falar para você, 10 horas e 58 minutos de curso. R$25 na Udemy. Você faz o curso, depois, aí para certificar, você tem que pagar o preço para Exim direto lá, né? É um curso legalizado por R$25. Como que esses caras conseguem fazer isso, né? Staff on demand, né? Não tem gente lá, custo de gente, né? Community, pessoas colaborando. Esses cursos são feitos em colaboração. Algoritmos, que estão os mesmos algoritmos que a gente falou, que estão ali por dentro do Udemy, entendendo o seu comportamento. Então, esse cara tem esse comportamento, esse cara tem aquele comportamento. Hoje mesmo, antes, aqui uma hora antes de eu começar a aula com vocês, eu estava explorando o site da Harvard e MIT, e eles estão dando uns treinamentos free lá dentro, né? Gente, tem tanta coisa bacana lá que a gente pode fazer free e sair com um certificado de Harvard, né? Eu listei, acho que uns 15, e amanhã eu vou começar a fazer, né? Lógico, para tirar o certificado você tem que fazer a prova e passar, senão, mas quanto custa? R$250, né? Tem uns mais caros lá que a gente não vai fazer de R$2.000, óbvio, né? Mas esse custo saiu muito para baixo. Eu já estou recebendo e-mail aqui do IAX, que é a plataforma lá, né? Você viu esse curso aqui de Python, por que você não olha o de Java também? Uhul! Mas como é que esse cara sabe que precisava do de Java também? Não, ele já sabe, o algoritmo está lá. Quem estuda Python estuda Java, né? Então, ele já te oferece outro curso, né? Os ativos são alavancados, né? Então, você precisa de dinheiro, você alavanca esse dinheiro na hora que você precisa. Então, tem lá o anjo da startup que vai te dar os 100 mil para você conseguir ir para frente. Engajamento, eu digo sempre que essa última bolinha aqui, ela é consequência de tudo, tá, gente? Ela é consequência de tudo para você ter um propósito transformador massivo. Exemplo de propósito transformador massivo, que eu não dei na outra aula, é o TED, né? Que é aquela plataforma, não sei se vocês conhecem, certamente conhecem, né? Uma plataforma que as pessoas fazem palestras, né? E os grandes palestrantes passam por lá, ou seja, se alguém fizer um TED, pô, tem um TED do fulano de tal, pô, é super bacana, o cara é grandão, né? Conseguiu fazer um TED. Mas olha o propósito do TED, da empresa TED. Ideas worth spreading, que quer dizer ideias que valem a pena espalhar, né? Então você tem uma ideia, vale a pena espalhar. Você tá aí, você pode gravar um TED. Você pode gravar um TED. Se você tiver uma ideia que você acha que vale a pena espalhar, você grava o TED e as pessoas vão começar a te assistir na plataforma. Olha que bacana, né? Esse é um propósito transformador massivo. Qual que é o propósito transformador massivo do Google?
organizar todas as informações do mundo. Fácil, né? Mas ele é um propósito transformador e massivo. Ninguém nunca tinha pensado nisso antes, né? O Google simplesmente quer organizar todas as informações do mundo. Tudo que você quiser saber, você pergunta para o Google, né? A gente está cansado de fazer isso todo dia, né? E vamos que vamos. A Singularity, não, exatamente, a Singularity University lá de Palo Alto, né? Tem esse propósito aqui, ó, impactar 1 bilhão de pessoas. Ela é uma universidade, é estudo, educação, né? Ela poderia ser, transformar o país pela educação, né? Não, ela quer muito mais do que isso. Ela quer impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, certo? Esse é o propósito da Singularity, né? Beleza. A pergunta que eu faço para vocês agora, meus queridos amigos, é: qual é o seu propósito, o seu, enquanto pessoa física, né? Então, ter um propósito claro na vida é saber onde se quer chegar, sobretudo dispor da energia necessária para enfrentar a trajetória, que certamente não vai ser fácil. Ninguém está dizendo que a trajetória é fácil, né? Organizar todas as informações do mundo não é fácil, né? Levar o homem para o espaço e fazer ele uma viagem espacial, né? Propósito transformador massivo do Elon Musk, não foi fácil. Repara que eu falei no passado, porque ele já fez isso, né? Sábado passado, domingo, não me lembro bem, acho que domingo, né? A SpaceX voltou. Você viu o estado da SpaceX? Se você não viu, vai olhar no YouTube. Você viu o estado da SpaceX para quebrar a gravidade, chegar? Você viu a quantidade de trabalho que foi feito ali? Então, ninguém está dizendo que vai ser fácil a trajetória. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas se você não tiver um propósito desse, então quer dizer que eu tenho que ter um propósito grande na minha vida? Tem. É isso que eu estou querendo dizer para você. Tem. Sabe por quê? Porque ter um propósito medíocre e ter um medíocre do ponto de vista médio, tá? Médio, mediano, e ter um propósito grande dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho, né? Então, Michael Jordan foi o melhor jogador de basquete do mundo. Por quê? Porque ele tinha esse propósito. Desde lá da universidade, quando ele estudava, ele falava para ele mesmo: eu vou ser o melhor jogador de basquetebol do planeta. Esse era o propósito dele. Chegou? Chegou. Mas quantos outros tinham o mesmo propósito e não chegaram? Beleza, concordo plenamente. O que fez a diferença? Ele treinou pra cacete, né? Ele treinou muito. Ele ficava depois do jogo treinando, ele ficava depois do treino treinando, ele ficava com o pai dele que morreu treinando, ele ficava, né? Isso fez a diferença. Então, mas ele tinha esse propósito. E aí, quando você tem empresas com esse propósito, acaba gerando esse fenômeno, né? Onde, por exemplo, esse aqui é o site da Spotify, né? E o da direita é só da Spotify. Os dois são da Spotify, né? Porque esses meninos, como eles são motivados por propósito, eles não são motivados por timing. Eu tenho que bater o meu cartão às 8 e bater o meu cartão ao meio-dia, 1, né, para sair para o almoço, depois às 5 quando eu vou embora. Não é isso. Eu estou motivado por propósito. Eu tenho que entregar uma tarefa. Eu entrego essa tarefa na hora. Se eu quiser entregar essa tarefa domingo à noite, eu quiser trabalhar nessa tarefa domingo à noite ou sábado à noite, é um problema meu, dele, né, do menino. O que a gente vai querer é o resultado entregue. Então, se ele quiser ir, eu conheço gente, tá? Conheço gente que trabalha em empresa desse tipo, que vai para a empresa para jogar, para brincar, para ir na academia, que a empresa tem academia, né? Para ir no estúdio de... essa é maluca. Para ir no estúdio de tatuagem que está dentro da academia. Por quê? Porque o dono da empresa percebeu, esses caras querem fazer tatuagem. Então eu tenho que trazer o melhor tatuador da cidade aqui para dentro, montar um estúdio aqui dentro e deixar à disposição desses meus funcionários. Então o cara vai para o trabalho fazer tatuagem. Porque o trabalho ele faz em casa, né? Então a gente acaba não entendendo isso, mas exatamente isso que acontece. A nova sede da TOTS, né? Tive o prazer de visitar lá. Antes e depois, é maluco a transformação, é muito diferente a transformação, né? Eles chamam de TOTS Lovers, né?
lovers, Thought to Lovers, alguma coisa assim, né? Num formato completamente diferente, repara, né? As pessoas aqui têm sala de descompressão, tem uma lixeira lá, nossa, como é que é? Uma lixeira escrito assim, old ideas, ideias velhas, joga no lixo, né? Põe lá dentro. Né? Não queremos ideias desse tipo, queremos ideias novas. Muito maluco. Então responde rápido para mim, ó. O propósito, o seu propósito, está alinhado com o propósito da empresa que você trabalha, né? Seu propósito está alinhado com o propósito da empresa que você trabalha? Só pensa nisso, depois você, né? Vamos para o quarto e último ponto, para a gente já ir finalizando, é a cultura da experimentação. O slide da aula passada, né, que a gente falou do MVP, do Design Thinking, né, da construção do produto, do feedback que vem do cliente, né, da ideação, da fase de ideação, construção e na fase de crescimento, onde você usa uma palavra que eu odeio, mas eles usam bastante, que é pivotar, né? Então você faz o MVP, depois você pivota. Cara, traduz isso pra gente, né? Porque você faz o MVP, depois você pivota. Que é isso, né? O MVP é o minimum valuable product, né? O valor mínimo do produto, o valor mínimo viável do produto, né? Então é aquele produto que você experimentou, ele ficou tão pequeno, você gastou tão pouco, o recurso foi on demand, você pôs pouco dinheiro, você pôs criatividade, as pessoas estavam motivadas por propósito, você criou aquele produtinho. Aí você entrega ele para o cliente lá fora. O cliente vai falar para você, cara, tá mais ou menos, não tá muito bom não. O que você faz? Volta para dentro da ideação, com o feedback do cliente. Ideou de novo, foi lá, refez o produto, de novo com custo quase zero, entrega para o cliente fala, meu, tá 95%. Cara, com 95% você pivota. Pivotar significa espalhar esse produto no mercado. Seu produto é um aplicativo? Bota na loja da Google, bota na loja da Apple e vamos jogar isso para cima, porque aí ele vai começar a fazer receita mesmo, né? Experimentação. Olha de onde a gente vem, né, gente? Lembra dessa frase aqui do nosso amigo Henry Ford, né? Você pode escolher o Ford T que você quiser, na cor que você quiser, desde que seja preto, né? Então, por que eu pus a frase de 1909? Por que eu pus essa frase, gente? Quantas empresas você conhece que ainda praticam esse modelo? Né? Quantas empresas? Você pode escolher a pizza, desde que esteja no cardápio. Né? Você pode escolher o lanche do McDonald's, desde que você não mude nada dentro dele. Eu quero um Big Mac sem pepino. Você quebra a cozinha quando você pede isso. Você pede um Big Mac sem pepino, você quebra a cozinha. O cara não consegue tirar o pepino de dentro do Big Mac. Né? Então você pode escolher o Big Mac desde que ele tenha pepino sempre. Né? Então não é por aí. Cultura da experimentação. Entende que o erro é a principal forma de gerar aprendizado. A gente aprendeu a andar como? Caindo. A gente levantou e caiu. E a gente aprendeu a andar. Diversas organizações ainda têm suas estruturas enraizadas em modelo voltado para o domínio do mercado, aos planos longos, né, e aversão a risco. Então, quantas empresas vocês conhecem, né, que fazem planejamento estratégico anual? Né? O cara, em setembro, ele é obrigado a prever quanto ele vai faturar em dezembro do ano que vem. Gente, isso não existe mais. Não dá mais para saber. Você sabe o que vai acontecer até o final do ano que vem? Se tiver uma pandemia aí, e aí? É só a primeira. Vai vir um monte. Né? O que vai acontecer com esse mercado? Você não sabe. Então, fazer planejamento estratégico nesse esquema de garantir o AOP, né, isso não vai rolar mais. Você tem que fazer planejamento. Tem que fazer planejamento estratégico? Tem. Tem que saber o norte? Tem. Mas tem que ser de curto prazo. Né? Curtíssimo prazo. Faz um MVP em uma semana. Nós fizemos um MVP numa semana. Aí é onde o Lúcio trabalha. Fizemos um MVP de um produto numa semana.
Né? É muito fácil, aplica técnica, design thinking. Você faz o MVP em uma semana. Quanto custou? 0, não custou nada o MVP. Depois que o MVP foi pronto, a gente entra na fase de produção do produto. Aí começa a ter custo. Mas aí você já sabe que o produto é vendável, né? Ele vai se pagar, né? Aí para frente. E aí, como você sabe que ele vai vender, você consegue projetar 3 meses de venda. 3 meses. E olha, eu tô dando um chute alto, hein? Às vezes são semanas de venda, né? Porque às vezes você lança o produto no mercado e com essas mídias sociais e a internet do jeito que está e piorando nesse sentido quando vier o 5G, seu produto vai ser copiado 2 dias depois que você acabou o MVP. Né? E eu vou te dar a pior notícia de todas. Não adianta, ele vai ser copiado 2 dias depois que você lançar ele. Tá? E não tem o que fazer para impedir. Não tem o que fazer para impedir. Então, a sacada é você largar na frente. E o cara copia e vem como teu seguidor. Né? É você ter várias versões, é você ter várias coisas para ir lançando na frente. Essa é a notícia ruim. Então, não é possível aprender sem evoluir, e nem evoluir sem errar. E, para isso, a mentalidade do chefão lá em cima tem que estar mudada. Né? Dica de leitura do professor Roberto Chinachique, Problemas Oba. Né? Se você já leu, lê de novo. Se você não leu, compre e lê. Tá? Custa R$29. Livrinho baratinho, fininho, né? Nem 100 páginas. Mas ele mostra para você o seguinte, quando a gente tem um problema, a gente foge dele. Ele mostra para você que não, enfrenta o problema, vê a oportunidade, escuta o teu cliente falando mal de você, e aí você vai se sair bem melhor. Né? Tem um cara que chama-se John Schock, né, que desenhou isso aqui, eu achei bonitinho, eu só trouxe para vocês aqui na cultura de experimentação. No modelo antigo, então na pirâmide você tem o seguinte, ó, embaixo a cultura, os valores e as atitudes e o que você faz todo dia. Né? No modelo antigo, já vou ler aqui que resume tudo. Ó. Como descrito no modelo proposto, para transformar a cultura, é preciso primeiro estimular a mudança dos comportamentos por meio de experiências. Então, não adianta você mudar a cultura começando aqui, ó, chegar lá um dia na empresa e falar assim, não, a partir de hoje a cultura é todo mundo pinta o cabelo de vermelho, a gente não vai rolar, né? Então você tem que estimular o comportamento. Onde está o comportamento? No que as pessoas fazem. Então, estimulando a mudança de comportamento, você muda ou altera, né, ou contribui para melhorar os valores e as atitudes e acaba mudando a cultura para o final. Né? Isso aqui não quer dizer hierarquia, tá? Não é o presidente aqui em cima, não. São coisas diferentes. Então, o novo modelo é de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? Não é a cultura impondo como eu me comporto. É o contrário. É como eu me comporto impondo como vai ser a cultura. Tá? Eu conheço uma meia dúzia de presidentes de empresa aí que se você mostrar esse triângulo pro cara, o cara desmaia. Se eu mostrar, não precisa explicar, ele lê, ele desmaia. De susto, né? Infelizmente. Bom, a revista de pouca circulação, né? Harvard Business Review, trazendo em matéria de capa, né? Como criar uma cultura de experimentação, né? Então, tem disponível também. Eu acho que eu tenho essa revista. Eu baixei ela inteira, o PDF. Não me lembro se foi essa versão. Se eu tiver, eu mando para vocês. Mas agora, em tempo de pandemia, também tem o aplicativo do Harvard Business Review, que você baixa, e ele te deixa baixar algumas revistas free. Você imagina uma revista dessa trazer uma matéria só sobre cultura de experimentação, né? Então é isso aí, ó. O cara vai comprar um apartamento e com um óculos de realidade virtual, ele consegue ver lá dentro do apartamento. Não precisa mais ir até o famoso decorado. Né? Venha conhecer o nosso decorado. Não precisa mais ir lá. Você vai, fica na frente da maquete e você consegue ver tudo. Um outro exemplo de experimentação. Olha esse que bacana, é um videozinho, é curtinho, tem poucos instantes, mas vê que legal. Olha só.
Olha que legal. Um átomo de oxigênio. Vocês estão vendo aí, né, gente? Sim. Beleza. Um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio forma H2O, né? Água, water. Olha que interessante você usar uma ferramenta dessa de realidade virtual para ensinar, né? Para ensinar química. Tá lá, aguinha montada. Opa, um átomo de sódio. Com um de cloro. Não sei se é um, é verdade, um. Vai somar 8 ali, né? NaCl, opa, mais conhecido como sal, né? Mais conhecido como sal. Esse sal que tem na cozinha, ó, NaCl. Olha lá. Olha que legal, gente. Não fica muito bacana isso? Ensinar para uma criança, né? Aí você encosta, ó, você vira, quando você vira a carta, você viu que legal? Você vira a carta, ele desmembra os átomos ali, ó. Voltou. Muito legal, né? Um exemplo aplicado a ensino, né? Que pode ser usado para química. Um exemplo muito simples, tá? Queridos e queridas, cheguei ao fim. Gastei 1 hora e 32 minutos. Ufa, foi no timing. Eu realmente queria chegar no timing de 1 hora e meia, que era o que eu propus para vocês, tá bom? Então, queria agradecer. Sou muito feliz por vocês estarem aqui. Dizer duas últimas coisas antes de abrir para vocês comentarem. Segunda-feira, eu não sei bem se vai ser na segunda, tá, gente? Eu vou confirmar ainda. Eu tenho um compromissozinho aí, eu não sei se consigo, mas vamos ver. Eu mando os invites para vocês. A gente vai descer mais um nívelzinho. Vamos começar então a planejar. Transformação digital. Como é que eu planejo isso na minha empresa, né? Como que eu vou me transformar ou transformar uma empresa numa organização exponencial, né? É possível eu pegar uma empresa tradicionalíssima e transformá-la numa empresa exponencial, de crescimento exponencial? Sim, é possível, tá? Existe um segredinho aí. Existe uma formulinha, existem uns passos para seguir para a gente chegar lá, tá? Então nós vamos explorar esse conhecimento na próxima sessão, tá legal? E outra coisa que eu queria, a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês notaram que na hora que vocês fizeram a inscrição, tinha a opção de comprar o ingresso free, né, zero, e outra de pagar R$ 25 para a gente doar lá para a vaquinha da Júlia, né? Ela precisa juntar 12 milhões de reais para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. Ela já conseguiu R$ 30.000. Ela sim, né? É uma criança de 3 meses, que acabou de nascer, né? Tá lá na incubadora, então os pais estão cuidando. Então, queria agradecer a vocês que compraram o ingresso de R$ 25, porque a gente conseguiu juntar R$ 150, tá, gente? Nessa iniciativa. Então, amanhã eu vou dobrar essa aposta, vou botar mais 150, era o meu compromisso. Quanto eu conseguisse, eu ia dobrar. Só não contei isso, né? Para todo mundo. Então, amanhã eu vou acreditar lá na vaquinha da Júlia R$ 300. E agradeço a todos vocês por esses R$ 300. Eu tenho certeza que a gente está fazendo uma doação super caridosa e a gente está ajudando uma pessoa, um serzinho que precisa muito da nossa ajuda, tá? Bom, parará, parará, parará. Estamos aí. Pessoal, agora é tirar do mute e falar. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, onde que pode melhorar, onde que não, é só tirar do mute e falar. Alexandre, Oi. o caso da Netflix, né? Não deixou de ser uma startup que revolucionou na parte de streams, enfim, dessa parte, né? Da parte de vídeos.
Uhum. Porém, agora ela começou a enfrentar concorrência. Uhum. Faltou alguém com experiência, não sei se seria o termo correto, mas alguém experiente ou com visão, talvez seja a melhor palavra, da parte administrativa e marketing para dar continuidade, porque a gente vê muito disso em startups, né? Dá aquele É, pontapé, revoluciona, dali um tempo, cadê? Sumiu, desapareceu, né? Porque a é. novidade veio, né? Mas ninguém conseguiu dar continuidade. Seria isso? Ó, eu não conheço o case completo, mas eu suspeito que o que está faltando lá é sprint review, entendeu? Eu acho que o que está faltando são duas coisas, sprint Entendi. review e retrô, né? Então tem gente lá acostumada com o produto que foi lançado. Tá bom, tá vendendo, estamos indo. E escutar o cliente? Estamos escutando? Estamos. Ele está vendo. é, Sábado passado eu assisti os dois papas, né? Muito legal o filme. Já tá velho lá, né? Fazia tempo que estava lá. Eu assisti, recomendo, né? Então ela lê isso e te oferece outro, lê, beleza. Cara, mas isso aí todo mundo tá fazendo já. Todo mundo tá fazendo já. Cara, isso aí o cara da locadora fazia, né? Você ia devolver o filme para ele, a fita, ele te oferecia outro igual, ou similar, né? Então ele já fazia lá atrás. Então eu acho que o que está faltando aí é realmente revisitar e recomeçar, restartup, né? Refazer. Quem mais, gente? Rafael, Paola, Celso, Gutenberg, você tá aí, eu nem te vi, cara. Bom, acho que eu vou só compartilhar uma experiência da Nestlé. Eu estou Vai aqui lá. na Nestlé faz um ano agora em agosto. É Uhum, uma grande empresa como todos conhecem. E eu uhum. tive uma visão bem interessante como colaborador e como cliente final, né? Boa. Logo quando eu entrei, eles promoveram uma cultura de inovação onde os próprios colaboradores poderiam partir com novas ideias de produtos e serviços e promoveram, no caso, um concurso. E aí eles pegaram o primeiro e o segundo e colocaram a ideia dessas pessoas para poder realmente virar uma realidade, apostando nos colaboradores, independente de quais áreas eles trabalhavam. Então tinham pessoas da área de marketing, de TI, pessoas das fábricas, escritórios, assim por diante. E aí, a partir, né, dessas duas ideias, nasceram, no caso, a KitKat, a loja da KitKat aqui no Brasil. E eu, né, achei bem interessante, falei assim, pô, eu gosto de chocolate, né? Então deixa eu ver o que tem de diferente de eu comprar um Kit Kat numa padaria, no mercado, para ir lá na loja. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eles tinham inovado também no sentido de trazer a experiência, né, para o cliente final e ele poder participar ativamente no processo de produção do produto. Legal. Então, por exemplo, você vai lá na loja da Kit Kat aqui no Morumbi, você entra, você pode levar uma foto sua ou de qualquer pessoa que você deseja, dentro de um padrãozinho, um formato lá definido, Uhum. e você pode imprimir essa foto no chocolate Kit Kat. Putz, cara, que legal. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei assim, ó, já sei o que eu vou dar para minha namorada, para as É. minhas amigas e meus amigos, né? Eu sempre gosto de dar uma coisa que demonstre que tem uma personalidade ali, ou seja, eu lembrei Personalidade. realmente da pessoa, né? E aí eu acabei pegando uma foto minha e da minha noiva, a primeira foto que a gente tirou junto, e pedi lá para poder fazer o chocolate e imprimir. E assim, a qualidade é tão excelente que eu peguei e falei assim, não, cara, eu não vou deixar só para minha noiva, eu vou levar isso aqui para uma série de outros amigos. Então assim, É. a experiência fez com que demonstrou, né, efetivamente, que a empresa se abriu para poder ouvir as ideias dos colaboradores. Então, a inovação lá não partiu como sendo efetivamente de um departamento. Isso me chamou Aham. bastante atenção. Foi Aham. um desafio. O segundo ponto foi as pessoas que realmente tiveram a ideia, elas pensaram na forma como o cliente final pudesse participar da criação do seu produto, né, para ter a sua personalização. E o Uhum. terceiro, a emoção que gera quando você vê a pessoa realmente recebendo o chocolate é inacreditável, cara. Então, assim, eu recomendo a todo mundo. Eu falei, olha, se eu sair da Nestlé hoje ou sair amanhã, eu vou continuar recomendando esse produto, porque realmente ele é fora de série. Então, assim, acho que é bem legal isso que eu percebi lá na Boa. Nestlé e a gente está passando agora.
E uma outra pergunta que eu ia fazer, não tem com relação aqui ao curso, mas só para pegar aqui o timeline, Uhum. já teve uma primeira aula, acho que infelizmente eu não pude participar. Tá. E aí eu estou participando da aula de hoje. Como funciona para poder acessar a aula anterior e para poder participar da próxima aula? Tranquilo, ó. Eu vou mandar, terminando agora, eu já baixo essa aula aqui, ela fica gravada, eu subo no meu canal do YouTube, tá? E aí eu mando pelo próprio Zoom, pelo próprio Simpla, né? Um e-mailzinho para vocês com o link da aula. E se você for lá no canal, no meu canal, tem pouquinho, cria o canal para isso, tá? Só tem esse vídeo lá, a primeira aula. Ele já está disponível lá para você assistir essa primeira aula que a gente teve segunda passada, tá? Uhum. Para participar dos próximos, eu sempre faço eu crio no Simpla o curso para fazer a inscrição e tal, e aí eu faço um push nas minhas redes sociais, LinkedIn, principalmente LinkedIn, Facebook e Instagram, né? São os 3 que eu faço. Quando você participa, que nem hoje você fez sua inscrição, eu já tenho seus dados, então você também recebe o link da próxima, tá? Fechado. Tá bom. E, Rafael, te agradecer demais pelo teu depoimento aí. Você, com o teu exemplo, você conseguiu sumarizar tudo isso que a gente passou aqui, né? A emoção na hora que o cliente recebe, a inovação, né? Que está permeando todas as áreas da empresa, não tem só aquele departamento da inovação, né? A empresa inteira trabalhando para inovar. Então, cara, queria te agradecer pelo exemplo que você trouxe da Nestlé aí, que é sensacional. Muito obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço. Eu já estou no site da loja, tá? Enquanto vocês estão falando. Não, Lúcio, eu Cara, pensando. pode ir que assim, recomendo se você tá querendo trazer uma experiência nova com relação ao produto, é fenomenal. E assim, só como feedback, parece que eles vão tentar expandir isso para outros produtos também que eles perceberam que geram assim emoção e relacionamento com o cliente final. A Legal. KitKat aqui foi a primeira a ser realizada no Brasil. E aí foi um outro ponto também bem interessante, né? Por ser uma empresa global, Uhum. o Brasil ele tem essa característica de ser visto como um país de pessoas criativas, É. inovadoras, né? Então essa ideia agora ela está saindo do Brasil e está indo para a Europa. Foi a primeira vez que uma ideia que foi prototipada no Brasil está sendo lançada na Europa também, porque assim o resultado foi muito bom, foi excelente na verdade. Que bacana, cara. E olha, eu estava participando de uma live outro dia com o presidente de um dos concorrentes, né? Não vou dizer o nome aqui. E ele me motivou a fazer o que o Lúcio fez, entrar no site para tentar comprar o negócio lá. A experiência foi tão ruim, cara. Tão ruim, mas tão ruim, que eu ria sozinho, que o cara tava falando que era maior nas experiências e tal. Mas, cara, eu não consigo pôr meu CPF aqui, eu não consigo cadastrar o meu nome nesse negócio para eu, né? Então, eu acho que o concorrente está longe, viu? Tem alguma coisa errada lá. Que bom pra gente, né? Legal, pessoal. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma coisa? Dúvidas milhares aqui, cara, mas tranquilo. Acho que foi bem esclarecedor novamente, tanto quanto a primeira. E aguardar se confirmar a data da próxima. Beleza, maravilha. Gente, vocês têm todos os meus contatos, né? Então, se tiver alguma pergunta que acabou não sendo feita, ou alguma coisa que queira esclarecer, algum material que eu citei que de repente eu não venha mandar e tal, só me escrever, tá? Tem meu telefone, manda o WhatsApp, eu estou disponível. Só colocar para Paola que o seu livro está aqui ainda, viu, Paulo? Não mandei ainda, tá? Mas eu prometo que essa semana eu mando, tá? Eu vou ter que dar uma saidinha essa semana, grupo de risco, aquelas coisas, né? Então eu prometo que essa semana eu mando para você. Pessoal, então é isso aí. Obrigado por vocês terem participado e a gente se vê na próxima. Beleza? Fechado, combinado. Então tá Fechou? bom. Um abraço para vocês todos. Boa semana. Realmente. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.